Assembleia de Deus, Ministério Santa Catarina, toda glória ao Cordeiro que ressuscitou. Queridos, a paz de Cristo Jesus, hoje mais um episódio, o 6º do nosso podcast, Tete a Tete com Deus, tete a tete, frente a frente com o Senhor nosso Deus. E com os nossos convidados de hoje. Hoje está conosco o nosso irmão querido Eduardo e a sua esposa irmã Áurea. Eles são da África, são missionários e são representantes da ADESC em Joinville, músico, levita, e são uma bênção na casa de Deus. E hoje nós vamos entrevistá-los e eles vão falar um pouco da história deles, do país que eles vieram, da cidade e assim por diante. Então vai ser uma bênção o nosso podcast neste dia, tá bom, queridos? Vamos, como de costume, fazer aquela oração inicial pelas necessidades, orando pelas enfermidades e também orando por libertação. Todo podcast, no início e no final, vamos ter orações intercessórias, tá bom, queridos? Eu me coloco à disposição, já coloquei para os irmãos, ouvintes, aqueles que estão nos assistindo. Nós temos aí o nosso contato no rodapé. Vocês podem mandar mensagem. Eu vou estar enviando mensagens, áudio de oração para vocês. Vou estar também fazendo visitas no hospital. Se você tiver um ente querido que está no hospital, numa situação difícil, você pode nos passar o contato, o local que ele se encontra, número do quarto, qual é o hospital na cidade de Joinville, e nós vamos estar ali visitando esse ente querido, tá bom? Então vamos orar a Deus, levantar um clamor. Eu vou pedir junto aqui nessa intercessão pelas famílias, né? Os nossos convidados também vão estar orando. E você que tem essa necessidade, coloque esse nome agora diante do Senhor, o seu casamento, os seus filhos. Se houver enfermidade, Deus tem poder para curar. Tá bom, queridos? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, intercedemos pelas famílias que nos ouvem, nos assistem, essas famílias que têm necessidades, Pai, seja no matrimônio, seja na área de libertação, área sentimental, seja na família, Pai. Eu não sei qual é a necessidade, mas Tu conheces todas. E cada um deles que, por fé, nesta tarde ou neste dia, se colocar diante do Senhor, crendo no poder da oração, porque a oração de um justo, já Deus responde. Estamos aqui em mais de um justo nessa tarde orando. A missionária Áurea, o missionário Eduardo, está aqui o Alvair também. Estamos intercedendo por sua vida e cremos no poder da oração. Você que está enfermo, doente, há uma necessidade neste momento. Eu quero que você creia, coloque as mãos sobre a tua enfermidade e creia que nesta oração Deus já está te curando. Creia que nesta oração o Senhor está te visitando. Aí no hospital onde você está, aonde estiver uma necessidade, Deus tem poder para fazer o que é impossível. Tudo o que não tem mais jeito, Deus entra com solução. E colocamos, Pai, todo tipo de vício diante do Senhor. Que este homem, esta mulher, que essa família que carece desta libertação, que este jovem venha a ser liberto dos vícios, da bebida, de todo tipo de vício que venha causando mal para essa família. Vai curando e libertando, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos neste poder, no poder da oração. Você que está orando por um casamento, você que está orando pelo teu esposo, pela tua esposa, você que ora
pela uma casa própria. Deus é poderoso para fazer isso. E nessa tarde colocamos todas as famílias em oração para a glória do teu santo nome. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos ali na ADESC Joinville, Santa Catarina, Rua Buemerwald 430, bem em frente à Purificadora Mafra, zona sul da cidade de Joinville. Quando você for para a zona sul da cidade, você vai encontrar a ADESC ali, bem na entrada do bairro Buemerwald, próximo ao Hiper Mais, o supermercado Hiper Mais. Você logo na frente vai ver a nossa igreja, a ADESC Joinville, Santa Catarina, um lugar de ricas bênçãos. Toda quarta-feira, um grande culto de vitória, a partir das 19h30. Também na quinta tarde, uma tarde de bênçãos com a missionária irmã Abigail e a missionária irmã Áurea, que aqui está conosco nessa tarde. Eles têm feito um trabalho maravilhoso na tarde da bênção. A partir das 14h, já em oração pelas famílias. Às 15h, o culto, então, dá início com louvores abençoado, uma mensagem de Deus. E você é o nosso convidada, traga a sua família. Quinta-feira à tarde da bênção, ali na Rua Buemerwald 430, na ADESC. E nós também temos ali o nosso ponto de culto maravilhoso, quinta-noite, o Pedra Viva, no bairro Petrópolis. Você que mora próximo aí da Rua Manuel de Souza, 645, ali é o nosso endereço do ponto de culto, ponto de pregação. Pedra Viva é uma bênção. Toda quinta, 19h30, nós estamos ali reunidos com a mensagem de Deus para a família. E na sexta, meus irmãos, abençoado, aquele culto maravilhoso, namoro em Cristo, casamento abençoado por Deus. Toda sexta-feira, um trabalho voltado para a família, para o namoro em Cristo, o namorado que é no Senhor Jesus, a namorada é no Senhor Jesus. É um propósito lindo com a família, com o jovem, com o marido, com a esposa. Então, venha para a sexta, 19h30, já ali reunidos em oração e uma poderosa palavra. E nessa sexta-feira nós vamos estar ali com um convidado especial da Espanha, pastor Kelvin, que vem ali de Madrid, vai estar ministrando no nosso templo sede aqui de Joinville. E o nosso sábado do evangelismo, todo sábado, um grande evangelismo no bairro, a partir das 9h. E no domingo pela manhã, nós estamos ali com a nossa escola bíblica, EBD, a lição Homens dos Quais o Mundo Não Era Digno. Esse material maravilhoso que está aqui nas minhas mãos. Então, todo domingo, 9h da manhã, Escola Bíblica Dominical. Logo em seguida, nós temos um café com Deus, uma cortesia da EBD para todos os nossos amigos, visitantes, irmãos em Cristo. Todo domingo ali, nós temos aquele café maravilhoso com Deus. Eu convido você, participe. E à noite, neste domingo, dia 17, nós vamos estar ali com um propósito maravilhoso com jovens e adolescentes. Um culto voltado para os jovens e adolescentes, aberto para a família, mas com um propósito com a juventude da igreja, os adolescentes. Vai ser um culto maravilhoso, com muitos convidados, com louvores abençoados. E eu convido você, participe ali dos nossos cultos na ADESC Joinville, Santa Catarina. Nós temos mais igrejas ADESC em outras cidades, em outros estados, mas todas têm a sua liturgia, todas têm a sua dinâmica e ali também os seus cultos e horários de cultos e agenda de cultos. Mas, queridos, eu quero nessa oportunidade falar sobre missões, visto que nós estamos com convidados que são missionários
E nós temos um texto maravilhoso que Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, para você que está em casa me ouvindo aí, você que possui uma Bíblia, ou você que está aí no celular, você coloque ali Mateus 28, tá? Capítulo 28, versículo 18 a seguir. Você vai ver ali que Jesus aparece, né, aos seus discípulos na Galileia. E ali ele dá aquele sermão maravilhoso, né? Após a ressurreição. Então o Senhor Jesus vem falando com eles acerca do que eles deveriam fazer, qual era o propósito de Deus com eles, qual era a obra missionária com aqueles discípulos. Jesus está agora instruindo esses homens. E o versículo 18 diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, meus irmãos queridos, eles foram instruídos ali para uma grande obra missionária e levar a palavra de Deus, o ide, né? Ensinando, né? Uma formação ali de novos discípulos, levando a palavra, batizando-os, né? Então você vê que aí há uma preparação, e eu e você que ouvimos a palavra e nos convertemos a Cristo, porque a palavra é uma só: confessai com a tua boca, né, e crê no teu coração. Então é necessário confessar que Cristo é o Senhor. E após isso, então, viver o Evangelho, ser batizados nas águas, né? E a partir desse momento, então, participante da mesa, né? Do pão, né? Que é o corpo, e do suco, que simboliza o sangue derramado. Então, queridos, a ordem do Senhor é fazer missão. E a gente tem um casal conosco aqui nessa entrevista, que eles vieram de uma terra distante, de um outro país, e estão aqui conosco, são uma bênção, né? Representantes da missão. Eles são missionários. Nossa missionária irmã Áurea, ela ministra a palavra de Deus com muita ousadia, muita sabedoria. O irmão Eduardo é um músico e louva ao Senhor com muita graça, ela também, e são uma bênção na casa de Deus. Tem nos ajudado muito na obra, no departamento de louvor, e hoje estão aqui como convidados nessa tarde para falar um pouco a respeito deles. E eu quero começar a ouvir um pouquinho de cada um. Eu vou abrir a oportunidade primeiro para o nosso irmão Eduardo, que vai poder falar um pouco da história dele, da onde ele vem, né? E tudo que ele já teve na África, ele teve na missão em Chimoio, se eu não me engano. Ele vai passar algumas coisas para vocês que é de extrema importância para nós, que temos um chamado para missão. Irmão Eduardo, querido, amém, tu tem toda a liberdade, tá bom? Fique bem à vontade, fale tudo aquilo que está no teu coração e tudo aquilo que Deus colocou, e o povo que está te ouvindo deseja ouvir também. Amém. Amém. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É minha primeira vez aqui como pastor, mas para mim é um prazer muito grande poder estar com vocês aqui e partilhar um pouco daquilo que Deus ele tem feito na minha vida, desde a minha infância, porque, na verdade, eu
Eu aceitei Jesus muito cedo, desde criancinha, e não tem como falar de missão sem falar da minha conversão. Então, com 8 anos de idade, eu, na cidade de São Tomé, numa localidade chamada Praia Cruz, nós chamamos de Praia Cruz, onde eu cresci, a minha família lá, minha mãe e meu pai, eles viviam lá, e éramos 9 irmãos. Então, ali foi o lugar onde Deus me chamou com 17 anos de idade. Eu aceitei esse ID de Jesus para ir para a missão, para fazer discípulos, entendeu? Para falar do evangelho, do amor, da graça do Senhor. E aí eu já estava trabalhando bem pequeno, e já estava organizando as minhas coisas para construir a minha casa, mas aí veio o convite do Senhor Jesus para fazer missões. Aí eu não tinha como não dizer que sim. E aí foi aí que eu entreguei o meu coração para viver nessa vida sem ter nada em troca. Porque realmente fazer missão não tem que esperar e receber nada em troca. E ali eu fui com 17 anos de idade, primeiramente fazer o curso que é da ETED, Escola de Treinamento e Discipulado, que é na Jocum. Na Jocum é uma instituição missionária onde também não recebe nenhum valor em troca. Ali trabalha a pessoa, sim, de graça, assim, porque foi chamado por Deus. Aí nós trabalhamos na missão voluntariamente, nós não recebemos nada em troca. Nós fomos lá, estudamos, tem um custo que nós, para fazer esse curso, nós pagamos, aí fazemos o curso, são 5 meses de curso, 2 meses de teórica, 3 meses de teórica, 2 meses de prático. E prático, aí envia a gente para outra cidade para poder colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu na missão, para poder começar a falar do evangelho. Foi assim que aconteceu, e eu aceitei esse ID e fui. De ali em diante eu comecei a servir a Deus na missão, na Jocum, onde Deus tem me dado muita graça de aprender muita coisa. Foi ali onde é ponto de partida, onde Deus tem me tratado comigo, tem mudado a minha história, de quem eu era, de quem eu fui, entendeu? E hoje até então eu não tenho o que eu realmente quero dizer, que eu não tenho nada o mais importante que eu tenha feito na vida do que ter aceitado esse ID de Jesus. Certo. Porque isso mudou a minha história, isso mudou quem eu sou. Eu poderia até, se eu falasse assim, se eu não tivesse feito essa decisão, realmente eu diria que não sei nem se eu estaria existindo, vivendo ainda. Sim. Mas Deus me deu essa graça, essa oportunidade de servi-lo, de falar do amor. E ali eu aprendi como trabalhar com as crianças, porque foi o primeiro ministério que Deus colocou diante de mim, para poder falar do evangelho para as crianças. Por isso que o Provérbios 22:6 diz que ensina a criança no caminho em que deve andar, porque quando ela for mais velha, ela não vai se desviar dele. Certo. Então foi esse ID, foi aí, a partir dali que eu fui estudando, fui aprendendo, fui ensinando e colocando em prática aquilo que Deus ele colocou no meu coração como missionário. Eu trabalhei, já fiz várias outras coisas, entendeu? Já ajudava na construção, ajudava nas coisas que a missão ele apresentava para a gente ajudar, tipo, construir a casa que estavam caindo, entendeu? São coisas que nós fazíamos voluntariamente. Certo. Dentro do nosso coração tinha essa gratidão de poder fazer isso com todo o nosso coração, sem olhar para quem quer que seja. Certo. E aí foi ali que fui crescendo e fui ensinando as crianças, porque a minha vida, a minha conversão veio de criança. Alguém falou de Jesus para mim quando eu tinha 8 anos de idade. Então eu queria fazer o que queria, retribuir a Deus, entendeu? Com essa graça, por alguém ter falado para mim sobre o evangelho desde criança, eu queria ensinar também as crianças
no caminho que elas deveriam andar. Certo. E isso, Deus me deu graça de fazer isso, e eu fazia isso, graças a Deus, com muita graça, muita perfeição, porque eu amava fazer isso. E Deus tem me dado muito privilégio. Em muitos lugares onde eu fui, eu tive privilégio de falar do amor de Deus para as crianças, de ensiná-los, até me chamavam de apóstolo, de Saulo, porque quando eu ia aceitar, antes de aceitar Jesus, quando falava de uma historinha para mim na escola bíblica dominical, eu colocava dentro do meu coração, mas se viessem e repetisse a mesma história para mim, eu não queria aceitar de jeito nenhum. Porque eu falava assim, essa história eu já ouvi. Eu era muito sapeca, como diz aqui no Brasil. Eu era um moleque muito sapeca. Eu queria ser sempre do meu jeito. Se contou a história de Davi para mim hoje, amanhã tem que ser outra história, tem que ser José. Então, eu era assim. E eu era muito inteligente porque eu só queria ouvir história para ganhar bombom. Porque tinha isso também na missão. Mas depois tudo isso que eu fui fazendo com meus professores da escola dominical, as crianças passaram a fazer comigo. Entendeu? As crianças passaram a fazer comigo, porque eu sofri tudo aquilo que eu fiz sofrer, porque a minha professora da escola dominical, escola bíblica dominical, uma vez ela chegou para mim e falou assim, Eduardo, tinha momento que eu orava para você não vir, porque você perturbava muito a escola. Ela falou para mim isso, que ela foi minha mãe na fé, que é Rosária. Ela mora agora em África do Sul, trabalha como missionária lá. Nós trabalhamos já, eu tive o privilégio de lá estar, de fazer o meu curso de inglês ali na escola, na África do Sul, na escola de Worcester, missão de Jocum também. E foi aí que Deus tem moldado, me deu muita capacidade para poder ensinar, poder falar do Evangelho. E ali, tem sido de muita graça para mim, muita valia para mim, porque eu aprendi muita coisa. Eu aprendi muita coisa, coisas que se eu tivesse lá em casa, se eu tivesse no meu país, se eu não tivesse aceito Jesus na minha vida, não teria esse privilégio que Deus tem me dado de poder sair para vários lugares e falar do amor. E isso foi muito importante para mim. Né? Foi daí que eu comecei a falar do Evangelho. Deus me deu a oportunidade de ir para vários lugares, em outros países. Deus me deu a oportunidade de ir para Angola. Fomos para Angola. E eu sempre fiz essa missão junto com o meu primo chamado Albino, que ele agora mora em Portugal. Então Deus tem nos levado junto para fazer essa missão. E Deus tem nos levado para vários lugares e tem sido de muita importância. Então, para fazer missão, pastor, algo que quero conversar muito seriamente, tanto também com pessoas que estão ali em casa, fazer missão, muita gente pensa que é muito fácil. Porque já vi pessoas falar assim, fazer missão é só ir pregar a palavra de Deus, ponto final. Mas para fazer missão, tem que pregar e tem que acompanhar essas pessoas que você pregou. Sim. Porque ela precisa de um acompanhamento dia após dia. Porque uma vez eu tive a oportunidade de estar eu viajei, vim para o Brasil em 2010, Deus me deu essa oportunidade, eu fui para a cidade de Maringá. Eu deparei com uma moça que estava no escritório, entendeu? E ela tinha essa chama de fazer missão. Por ela ter casado com a pessoa errada, ela quer ir para a missão, mas o marido não quer. Então isso não há ligação nisso. Então, para fazer missão, tem muitas coisas em parte que tem que resolver. Sim. Não se pode fazer missão de qualquer maneira. Não se pode fazer missão. Eu vou fazer missão, a minha esposa fica aqui, por isso nós andamos juntos. Certo. Deus nos colocou um ao lado do outro, porque eu não posso ir fazer missão e minha esposa fazer outra coisa que não tem nada a ver. Então tem que estar ligado. Por isso que quando para fazer missão, Deus nos dá a oportunidade de fazer missão e viver assim, dependente de Deus internamente. Sim. Porque para fazer missão tem que depender de Deus, porque não é fácil. Como eu digo mais uma vez, não é fácil fazer missão. Porque quando eu estava em missão lá em São Tomé, tinha momento que faltava muita coisa. Tinha momento que a gente só comia jaca,
para ir para a cama. Aham. Porque nós não recebíamos recurso nenhum. Depois, futuramente, é que havia igreja que ajudava os missionários, entendeu? Mas só que no início foi mesmo algo muito duro, muito difícil, Aham. entendeu? Sempre difícil, né? Sempre difícil. Missões é um chamado vocacional e tem que arder. Paulo, ele deixa um relato, né? O casamento é algo abençoado por Deus, né? Deus criou um homem e deu uma esposa para ele, né? Para andar lado a lado. Mas Paulo, em um momento, diz: bom seria que não casasse, faça como eu. Mas a questão de Paulo falar, ele diz: digo eu, não o Senhor, né? Então, é uma ideia que Paulo está dando para aquele que quer fazer missão, porque nem sempre a pessoa que está do seu lado vai concordar, né, com a obra missionária. Muitas vezes você tem um chamado e a sua esposa não. Ou ela tem um chamado e você não. Ela concorda e você não, né? Ou ela concorda e você não concorda, ou você concorda e ela não. Então, Paulo, ele está livre para fazer a obra missionária, né? Então, ele diz: mas se casares, não separe. Mas isso diz o Senhor. Então, entenda, assim, a gente entende que o chamado para a obra missionária é bem árduo, né? Vamos entender também que missões tem várias maneiras, né? Começa em casa, já na família, na cidade, na rua onde você mora, né? Mas pescarias, né? Farei de vós pescadores de homens. Esse tipo de pescaria que é pesada, né? Tem a pescaria que a gente faz uma analogia, né? Que é a pescaria de barranco, né? E hoje a gente entende que pescaria em terra ou pescaria de barranco, de uma maneira, vamos dizer, bem natural falando, é aqueles que ficam na beira do barranco, pescando na beira do rio, né? Pescando o tal do lambarizinho, né? Vamos lá, né? O lambari é o tal do peixe que é muito difícil de pegar. Mas por quê? Porque ele come, ele é um peixe que foge, né? Ele é um papaísca, conhecido aí pelos pescadores que estão me ouvindo aí, gente que pesca e gosta de pescar de caniço, pescar do barranco, fazendo uma analogia com a obra missionária. Farei de vós pescadores de homens, largai essas redes que embaraçam e tudo mais, e vem pescar, né? Então, esse tipo de pescaria hoje é uma pescaria de barranco, vamos dizer, pegando lambari. Mas a pescaria qual a gente entende que é o missionário que sai da tua terra, do meio da tua parentela, né? Vai para a terra que eu vou te enviar, né? Essa pescaria é de alto mar. Então a gente faz uma analogia que um pescador, quando ele sai da terra, do terreno, e ele entra numa embarcação e ele vai para o meio do mar, ele fica dias lá pescando. Lá ele precisa de muita ajuda, muito recurso, de alimentação, ele precisa de roupa, ele precisa... Por quê? Porque ele vai se despojar de muita coisa. Ele vai deixar o conforto da sua cidade, ele vai deixar o conforto da sua casa, e ele vai entrar para o meio do mar, e a família vai ficar esperando ele, que é o caso de vocês. A família espera um dia por vocês voltar para a terra, visitá-los, né? E abraçar eles, dizer: olha, nós ganhamos tantas almas para Jesus, nós fizemos uma obra lá na cidade de Joinville, né? Conhecemos lá as igrejas lá no Brasil. Então, é o pescador que sai de um país, né, e vai longe. Esse tipo de pescaria é o que o nosso irmão Eduardo falou para vocês, ouvintes. É a pescaria difícil, né? Que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Sair do conforto da sua casa, debaixo do seu cobertor, deixar toda uma parentela para trás e entrar numa embarcação, vamos dizer, e ir para alto mar, fazendo essa analogia, lugar difícil, lugar de tempestade, lugar de vento forte, lugar de fome, de frio,
de cansaço, porque quando você chega de uma terra para outra, você não chega aqui recebendo uma coroa de príncipe, né? E um manto sacerdotal, não. Você chega na terra, você vai lutar nessa terra. Você vai ter que lutar muito aqui, você vai ter que arrumar de um jeito, de uma forma, uma boa estadia nesse lugar, vai ter que aqui montar uma estrutura para você poder viver. Assim é um missionário, ele sai de uma terra e vai para outra, ele vai sem direção. Abraão não perguntou para onde ele tinha que ir, né? Simplesmente Deus falou, ele saiu. Né? Então, os que oram e são sensíveis à voz do Espírito Santo, quando Deus diz, olha, é hora de partir, é hora de levantar acampamento e ir, porque eu tenho coisa boa para ti numa outra terra, ele não questionar. Né? É verdade. Que é o caso de você estar aqui no Brasil hoje, servindo a Deus. A gente já vê vamos dizer assim, a unção do Espírito Santo na vida de vocês, trabalhando juntos ali. Nós estamos ali pastoreando, vocês nos apoiando, e a gente vê que a igreja recebe o louvor do Eduardo. A igreja recebe o louvor da missionária Áurea, a mensagem que ela prega. Então, assim, por quê? Porque eles estão no ID de Deus, né? No ID de Deus. Mas, às vezes, sair de uma terra tão distante, né? Já vamos logo passar a oportunidade para a nossa missionária irmã Áurea, mas sair de uma terra tão distante, e também deixamos gente que a gente ama, né? Para trás, né? Então, fica muita gente que a gente ama, né? E a nossa irmã missionária irmã Áurea deixou os filhos lá. E a gente quer muito trazer esses filhos para cá, para o Brasil. Então, eu estou aproveitando o ensejo aqui, já que a gente está lutando para trazer essas crianças para essa mãe. Imagina você que está me vendo e ouvindo, né? Longe da sua mãe, né? Então, sendo meninos pequenos, longe da mãe. A mãe precisa dos filhos do lado. A missionária veio nas condições que ela podia, mas hoje ela está lutando, juntando fundos para ela poder trazer essas crianças para junto dela. E eu sei que você que está assistindo e ouvindo, você vai entrar nos comentários ali no podcast, você vai se manifestar ali. Quem semeia vai colher certamente. Amém. Nós estamos com grandes propósitos na obra missionária e um deles é trazer essas crianças para o Brasil. Eu sei que tem gente importantíssima me vendo e assistindo. Eu sei que tem homens que têm no coração uma paz muito grande, um coração muito rasgado para a obra de Deus. E eu creio que você vai nos procurar. Então, assim, fazer essa obra é importantíssimo. Fazer o bem, ajudar, né? É uma mãe que quer muito os seus filhos, tá? Do seu lado. E eu creio que vocês que estão me vendo, me ouvindo, vocês vão nos ajudar para que nós possamos trazer essas crianças. Então vamos conhecer um pouco do Eduardo, depois o Eduardo tem mais oportunidade. O Eduardo, ele dá aula de inglês também, né? Ele aprendeu inglês. Nós estamos ali com o trabalho, já foi falado, vou repetir, repito, acerca da nossa instituição. Nós estamos construindo um centro de atendimento ali, com ajuda voluntária, tudo com ajuda voluntária. Não temos recursos, mas tem muita gente boa nessa terra. Tem pessoas de coração bom. E com ajuda voluntária nós estamos fazendo um centro de atendimento à família, no nosso bairro Boemerwald, para ajuda com cestas básicas, com roupa. Então, você também que está ouvindo, se você deseja doar materiais de construção, me procure, o meu contato está no rodapé, faça contato, o ajude. Você pode escolher uma loja de material de construção, doar cimento, ferro, tudo que você sentir no coração de nos ajudar. Mas nos procure que a gente vai passar necessidade para vocês, acerca das crianças também, para nós trazer os filhos da nossa missionária irmã Áurea. Então nos procure ali, tá certo? A gente vai estar fazendo ali
o contato com vocês, passando o contato da nossa missionária. Se você desejar falar diretamente com ela, sem problema nenhum. Nós somos bem transparentes em tudo. Passamos o contato dela, você pode estar ajudando diretamente para ela, para o nosso missionário, e vai ser uma bênção de Deus, tá bom, queridos? Então, eu quero nesse momento passar uma oportunidade aqui para nossa missionária irmã Áurea, né? Que tem toda a liberdade de falar com os nossos ouvintes que estão ouvindo, assistindo essa programação de podcast. Bem, primeiramente eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de estar aqui nessa entrevista, cumprimentar a paz do Senhor, a pastor Marcelo e ao meu esposo e todos estão aqui presentes, e você também que nos assiste aí, os telespectadores que nos assistem aí em casa, sejam bem-vindos, né, nessa entrevista. Eu creio que Deus tem algo especial para poder falar conosco nessa tarde. Amém? Glória a Deus. Eu começo dizendo sobre a minha história. Eu não tive assim a mesma trajetória que o Eduardo teve. Não tive a mesma trajetória, mas também não nasci num berço evangélico. Uhum. Porém, desde a minha adolescência, sempre tive aquele desejo de servir ao Senhor. Aquela chama que eu, no princípio, não compreendia. Eu me recordo muito bem todas as vezes que eu via da escola, eu falava com Deus. No caminho, durante a minha trajetória para casa, eu falava com o Senhor. E ardia sempre uma chama no meu coração, uma chama forte. E hoje eu pude entender que Deus já tinha uma obra especial na minha vida. Eu sempre tive aquele desejo de poder fazer as coisas de Deus, de falar de Jesus. E essa chama permaneceu no meu coração até descobrir aquilo que Deus de fato requeria de mim. Eu fui crescendo e depois conheci a igreja a Batista em Santo Tomé, né? Foi o primeiro ministério ao qual eu fiz parte. E a partir dali eu comecei a pregar o evangelho. Nós fazíamos um grupo, íamos evangelizar nas ruas, né? Nas zonas ao redores, falávamos de Jesus. E depois também fiquei um longo tempo também na igreja evangélica, mas não na igreja batista, numa outra igreja evangélica, que também tivemos muita oportunidade de fazer a obra missionária ali em Santo Tomé. Sempre tive esse desejo de fazer teologia. Só que não tive, no meu país é difícil, né? Porque nós não temos aquela formação e também não temos aquela escola teológica. Sempre tive esse desejo e manifestei também esse desejo quando um missionário brasileiro foi para Santo Tomé. Manifestei para ele, disse para ele que eu tinha muito desejo de fazer teologia, de conhecer um pouco mais da palavra, né? Aperfeiçoar um pouco mais para que eu abrisse mais aquele leque evangelho do conhecimento que Deus me daria para poder pregar o evangelho. Sempre tive esse desejo, mas depois esse desejo adormeceu dentro de mim, porque no momento eu não tive aquela oportunidade. E hoje Deus abriu essa porta, né? Me deu essa oportunidade de poder vir para o Brasil, e eu louvo a Deus por isso. E também na igreja a DESC, a qual nós fazemos parte, nós também temos aqui o curso teológico, e também temos aqui também os estudos bíblicos, né, as aulas que também têm nos aperfeiçoado muito acerca da palavra de Deus. Eu digo assim, pastor, que diferente do Eduardo, a minha trajetória assim como missionária no meu país foi assim algo por conta própria, né? Assim, a missão da igreja. A gente sempre fazia aquela obra, né, saindo no sábado e indo para as zonas, aos redores, né, os lugares vizinhos, para poder pregar o evangelho ali. Então, ali nós vemos a sede das pessoas em querer Jesus, né? E você que nos assiste, eu também particularmente quero fazer um convite, porque é verdade que a obra missionária ali requer preparação. Existem requisitos, né, para um missionário sair do seu país para outro país fazer missão. Tem, assim, a gente precisa também levar em consideração muitas coisas. Por exemplo, nós precisamos ter primeiramente o amor às almas.
Porque eu digo que se fazer a missão sem amor às almas, eu acho que é um fracasso, pastor. Nós precisamos, primeiramente, precisamos ter amor pelas almas. Sim. E com amor pelas almas, a disponibilidade, eu posso dizer que Deus, ele é esse Deus que abre as portas. Né? Porque o próprio nosso Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que nos deu essa ordem, né? Eu acho que essa ordem não foi somente para os discípulos naquela altura, mas a todos nós. Sim. Que também fazemos parte, né, do seu corpo. Nós temos essa obrigação de pregar o evangelho a todas as nações, a todas as criaturas. Todos precisam ouvir a palavra do Senhor. Então eu digo que você que tem esse desejo, essa sede de falar de Jesus, que tem aquela chama que arde no teu coração de ir para outro país, principalmente a África, porque na África precisa muito, as pessoas ali precisam muito de ouvir o evangelho de Cristo. Então você que tem esse desejo, não se acanhe, busque a direção de Deus, peça a ajuda do Senhor, que Deus, esse Deus que abre as portas, vá, seja um testemunho do Senhor, seja um exemplo nas mãos do Senhor, um instrumento nas mãos do Senhor, para vidas também que precisam ouvir a palavra, que precisam ser libertas, que precisam ser salvas, que estão morrendo sem conhecer a Jesus. Então eu faço você esse convite, porque muitas vidas estão carentes, estão descendo a sepultura sem conhecer a Jesus. Sim. E quando eu vim para o Brasil, pastor, eu, em parte, fiquei um pouco triste, porque nós tínhamos um grupo a qual nós fazíamos esse trabalho missionário, e havia um grupo ali onde eu ia todos os sábados, uma localidade onde nós íamos todos os sábados e fazer aquele trabalho. E Sim. quando eles tiveram esse conhecimento que eu estava para viajando, então ficaram tristes porque não havia mais ninguém que pudesse fazer esse trabalho Sim. a qual nós estávamos, né, iniciando aquele lugar. Então foi um vácuo que ficou ali. Certo. Foi um vácuo que ficou ali. Então a minha trajetória é assim, nós viemos para o Brasil, também pela missão missionária, né? E ter também com meu esposo, que também já estava ali fazendo a obra missionária. E nós estamos aqui cooperando com o pastor Marcelo. Eu digo que Deus tem feito coisas grandes, né? Através de nossas vidas, tem nos usado para fazer a obra, temos louvado, temos recebido o convite para poder pregar, para poder louvar, e tem sido gratificante. Eu posso dizer que servir a Deus é gratificante. Sim. É gratificante. Muitas vezes a gente diz, não, a gente quer que o homem nos recompense. Não, quem nos recompensa é o Senhor. É o Senhor Deus. Porque é uma responsabilidade que Ele nos atribuiu. Isso. Então nós temos que fazer, não pensar em gratificação do homem, mas aquele que nos gratifique, não somente aqui nesse século, mas também no vindouro. Né? E aquele dia, quando Jesus virá buscar a sua igreja, todos nós seremos gratificados, né, pela obra que ele nos deu, né, que nós exercemos aqui na terra. Isso. Então eu digo que a obra missionária é algo que deve arder no coração de todos. Sim. Porque é a responsabilidade de todos nós fazer a missão e não somente sair do nosso país para o outro. Porque a maior missão também é dentro da nossa casa. Sim. Porque a Bíblia diz o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma ou perder a sua família também. Né? Nós podemos ser instrumentos, sim, para resgatar vidas lá fora, ser um missionário no exterior, em outros países, mas também nós precisamos ser missionários na nossa casa, na nossa localidade, né? Precisamos também levar o evangelho para que, sendo um instrumento nas mãos do Senhor lá fora, também as vidas aqui dentro, né, que estão ao nosso redor, nossos familiares, também possam alcançar a salvação através das nossas vidas. Verdade. Entendeu? Então é isso que nós precisamos ser missionários do Senhor. Amém. Devemos Glória ser missionários do Senhor. Amém, pastor? Pode continuar. Amém. Amém. Então a minha trajetória é essa aí, né? E o Senhor tem feito obras, e tenho recebido muitas palavras do Senhor, né, através dos seus profetas, né, que ainda existem muitos lugares a qual o Senhor vai nos enviar, né, no seu tempo, no tempo do Senhor, na nossa hora, mas enquanto esse tempo não chegar, a gente vai fazer, que a gente vai preparando, a gente vai se aperfeiçoando, né, para que quando Deus nos enviar, a gente possa estar mais preparado para poder levar a palavra do Senhor. Essa é a capacitação, né? Isso. A gente princípio se prepara, né? Sim, a gente para prepara. Poder levar a palavra do Senhor. E é interessante que a palavra de Deus, ela é levada, né? E o id, né? Mas ele também diz em outro texto que
alguns vão receber, outros não, né? Isso aí é um padrão, né? Vamos dizer, os que crerem serão salvos, né? A salvação, né? E aqueles que não querem, a condenação eterna, né? Pois é. Então, mas o propósito do missionário é levar a palavra do Senhor. O id é esse, né? Ide pregai, né? Tem lugares que diz o Senhor que você tem que sair de lá porque eles não querem mesmo. Isso, eles não querem. Mas vai ter lugares que estão carentes, necessitados de ouvir a palavra do Senhor. E assim, é São Tomense, né? São Tomense. São Tomé e Príncipe. Mas quem mora é São Tomense? São Tomense. São Tomense, né? E o idioma é português. Portugal? Isso. Sim. É Portugal, né? O idioma ele é português. É só português, né? Não, temos português, mas nós temos mais 3 idiomas, né, dentro do país. Que é nós falamos português, tem dialeto que é o foro, e depois tem anguené e tem lunguie. Crioulo foro é um crioulo que a maioria parte de pessoas falam lá em São Tomé e Príncipe. Só que o lunguie mais são pessoas de sul do país. Certo. E norte do país é que falam lunguie, que é um crioulo diferente ao do foro. Que é do Príncipe, né? Entendeu? E o Príncipe é o anguené. Então já é outro dialeto, já que eu não entendo muito bem, mas entendo pouca coisa, não sei falar direito, mas nós entendemos pouca coisa, entendeu? Mas já Lunguia também, eles falam, é o sul, fala Lunguia, norte fala Lunguia, mas dentro do centro do país e no litoral, porque São Tomé e Príncipe são 2 ilhas que formam um país. Certo. Mesmo presidente, mesmo governo, mesmo governo que tem assim autoridade sobre o São Tomé, é o mesmo que tem autoridade sobre o Príncipe. Certo. Então são essas 2 ilhas que formam um país só. São Tomé e Príncipe. Por isso que são assim. Então, idioma lá só português, e dialeto foro e anguené. E lunguia. Tá. E que é bem complicadinho. Complicado. Não é fácil, né? É isso aí. E irmã Áurea, a irmã, além de servir a Deus no país que a irmã tinha outras atividades lá, trabalhava em outras áreas, tinha trabalho. Sim. Também fazia, eu trabalhava, né, no trabalho secular. Eu era secretária do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, né, exercia o trabalho de secretária. Então, nos meus tempos livres, mais ou menos nos sábados, domingos e também nos feriados, né, a gente tirava, né, para fazer a obra do Senhor. Certo. E também porque aqui no Brasil é diferente do nosso país, porque ali nós trabalhamos de segunda a sexta. Certo. Entendeu? Nós trabalhamos de segunda a sexta e durante tarde, período de tarde, nós estamos livres. E esse momento, né, quando a gente faz a obra do Senhor, certo, a gente vai fazendo a obra do Senhor. Mas eu também trabalhava, tinha, independentemente de fazer a missão, né, pregar o evangelho ali, né, ter o meu trabalho na igreja, eu também trabalhava secularmente. Maravilha, né? Então, queridos, nós estamos com esse casal abençoado que muito nos alegra ali no ministério, que tem ali uma chamada maravilhosa. O nosso Eduardo, que ele é um grande músico ali, tem nos alegrado muito com a presença de Deus nos louvores, né? E tem sido uma bênção, tá? E você que deseja conhecer melhor eles, a nossa missionária ela é missionária, ela ministra a palavra, você pode levá-la na sua igreja, né? Tem uma carta boa de recomendação,
vai estar ali ministrando uma palavra, e é uma bênção de Deus, né? É um casal. E o nosso irmão Eduardo, tem que vocês que têm aí um trabalho, quem sabe, para esse ano de missões, né? O nosso irmão Eduardo, ele tem ali as roupas também que se apresenta ali bem na tradição, né? E daí a missionária prega, ele louva, e é uma bênção de Deus, tá? Então, eles servem a Deus conosco. A gente precisa muito deles na obra, né? Mas assim, estão à disposição no sábado aí para estar na igreja de algum pastor amigo, estão à disposição para estar em um culto de missões, num congresso de missões, tá bom, queridos? E eu quero também nesse momento falar para vocês que nós temos ali todo o terceiro domingo do mês, né? É o segundo domingo do mês, né? O nosso culto de missões na ADESC, né? Trabalho missionário, nós temos ali convidados abençoados, e agora o próximo culto de missões vai estar ali uma caravana abençoada. Nós também tivemos vários haitianos na igreja, hoje não estão mais, e a gente é bem voltado para esse trabalho de missões, e com essa alegria, né, que contagia bastante. O Eduardo tem uns louvores ali bem alegre, né? Bem alegre, que deixa o povo bem alegre ali tem, como é que é aquela que tu canta lá Yeshua Kanaka. Yeshua Kanaka. É uma bênção de Deus, né? Canta um pedacinho pro povo ouvir aí, né? Yeshua Kanaka, né? Sim, esse louvor ela fala sobre o que Deus é todo poderoso. Deus é todo, Yeshua Kanaka. Yeshua Kanaka. Yeshua Kanaka, eia, Yeshua Kanaka, eia, Yeshua Kanaka, eia, 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 eia. Mas só que esse louvor nós fazemos com gesto. É um louvor que nós fazemos com gesto. Colocamos toda a igreja se envolver e dançamos junto. E para alegrar, entendeu? Para se alegrar. É muito legal, né? Muito bom. Daí a igreja se envolve, meus irmãos, jovens se envolvem, e o Eduardo tem umas roupas diferentes ali, e é muito bacana, sabe? O trabalho deles, o trabalho da nossa irmã missionária Áurea também, como ministrante da palavra, e tem sido uma bênção para nós ali, né? Muito bom, foi um presente de Deus para a ADESC, esse casal que chegaram aí e fazem parte hoje da família ADESC, né? É verdade. E a gente tem crescido junto. A missionária irmã Áurea, eu como presidente da ADESC, junto à convenção também, eu trouxe ali, dei uma carta, né, de recomendação para a nossa missionária estar no Brasil, e hoje efetiva aí com a gente. A gente fez todo o trâmite para esse casal hoje estar no Brasil conosco, né? E muito nos alegra. Tá bom, queridos? Meus irmãos, nós estamos já perto do encerramento, e a Áurea está cheia do Espírito Santo ali, né? O Eduardo também. E nós vamos pedir essa última oração deles, né? Mas antes deles orar, a gente quer agradecer você que está nos ouvindo. A gente quer agradecer você que tem comentado. Eu peço sempre a você, no início eu acabei esquecendo, mas lembrando agora, você coloque lá um compartilhe, né? Se inscreva, certo? E curta, é esse, né? Você precisa curtir para nos ajudar, compartilhar o nosso canal e se inscreva no nosso canal. Envie esse trabalho maravilhoso para mais famílias, quantos mais, né? Eu creio que agora aqui com esse casal missionário, eles logo vão estar enviando também para os seus familiares lá em São Tomé e Príncipe. E a gente está indo longe, a Venezuela já está lá, bastante gente na Venezuela que tem nos mandado mensagem. Tem pessoas de fora, São Paulo, tem gente do norte, do Belém, então lá da Paraíba. E hoje a gente também está na convenção lá dos pastores em Brasília.
todos lá têm assistido e tem sido uma bênção de Deus, tá? Então eu peço tua ajuda, né? Compartilhe, porque o nosso propósito aqui é levar o evangelho para as pessoas que nos ouvem, né? Então vamos fazer o encerramento desse podcast, que foi maravilhoso estar aqui com o Eduardo falando um pouco e também com a missionária irmã Áurea. Mas antes de nós encerrar, nós vamos orar agora pelas famílias. Pega as necessidades, coloque na mesa, coloque ali o nome de alguém, coloque esse nome, veja qual é a tua necessidade. Agora vamos estar orando. A nossa missionária Áurea e o Eduardo vai levantar a voz de oração, e depois no final o Eduardo vai encerrar louvando, cantando um hino, né? Um louvor. Ele canta em inglês também, viu, irmãos? Vocês, a hora que levar ele na igreja de vocês, ela louva junto, ela prega e ele canta em inglês também os louvores. É uma bênção de Deus, né? Vamos então fazer uma oração. Glória a Deus. Irmã Áurea, pode orar? Levante junto com o Eduardo, tá? Aleluia. Vamos estar louvando, adorando a Deus também através das nossas orações, Isso. né? Agradecendo a Ele por esse momento que Ele nos proporcionou. Eu creio que o Senhor falou contigo também ali, do outro lado. Glória a Deus. Você que já tem o teu pedido, apresente nas mãos do Senhor nesse momento. Vamos estar orando, amém? Senhor, nós te louvamos, Deus, nós te amém, glorificamos, Jesus, nós Senhor, te glorificamos, Pai. por essa oportunidade que o Senhor nos Senhor é favorece, maravilhoso. Senhor, de estar aqui, Bondoso, falar do seu amor, porque o Senhor é esse Abençoa Deus de as missão, famílias que nos esse ouvem. Deus que Abençoe tem teus enviado filhos, missionários, Pai Senhor, Santo, para Senhor, falar do seu Jesus amor. Cristo. Fala, E nós estamos Deus. aqui justamente para Cada isso, vida Senhor, para que a Jesus vida seja Cristo alcançada. liberta, Mas também, Senhor, esse Deus também que Faz a grande está, obra, Senhor, Deus. sensível às nossas necessidades. paz, Por isso, vai de Senhor. encontro, Senhor, nesse momento, Que a a cada presença do pedido, Deus a cada Altíssimo necessidade. Ó Senhor, dos teus Esta filhos, Pai luz, Santo, que nesse Jesus. momento nos assiste, Senhor, nos venha nos escuta. honrar, Senhor, venha Pai nos amado, em nome de abençoar. Jesus Cristo, Senhor, nos vai curando, vai fortalecer. operando, Senhor, em cada Para a família, glória em cada do lar. Senhor Deus, em Jesus. nome de Jesus, alcança, Assim, Senhor, Pai amado, e repreende eu te todo o louvo mal que muito, tem se eu te levantado, glorifico. Senhor. Conta, Senhor, o teu Digno filho, é conta o famílias, Cordeiro de Deus. conta, Senhor, Pai amado, Pai, Lara, casamento, abraço, Senhor, meu Deus, brigarás. contra, Senhor, trabalhos Iloba, também sai, missionários. Deus. Senhor, vai operando na vida, Senhor, dos teus de filhos Jesus. ali, Senhor. Aqueles que têm as suas necessidades, seja os seus Deus. pedidos, ó Pai Santo, Nós Pai. cremos Nós não no teu sabemos se é poder. uma cura, nós não sabemos se é uma Cremos porta aberta, no não milagre, sabemos se é uma Deus. causa na justiça, Cremos mas nós cremos que o Senhor é esse Deus que Senhor, causa na mesmo na justiça, providência, esse Deus que abre as portas, esse Deus que cura Em nome de enfermo. Jesus, Senhor, visita Pai, os hospitais faça agora, a aqueles tua que obra. se encontram, Senhor, Opera, no enfermo Deus, ali no glorioso. hospital. Senhor, vai Faz a operando, grande Senhor, Pai amado, em obra nome de de Jesus. Jesus. Tu és esse Deus de libertação, Tu és Deus de do teu cura, santo Tu és esse nome. Deus de porta aberta, assim nós Jesus, oramos, pedimos, em nome de Pai. Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Louvado Glória a seja o Deus. nome do Receba na sua casa, seja muito abençoado. Tá bom? Glória a Deus. É uma verdade de Deus para a tua vida. Meus irmãos, então vamos encerrar com louvor. Pode começar em português. Vamos estar louvando Isso. um louvor aí que praticamente é o livro de João 3,16, mas nós vamos estar louvando ele em nossa língua, no dialeto do nosso país. Oh, glória. Amém? Isso, maravilha. Desu manda-me nasun, de moleni clusu, pebislava Oh, non, glória. non kukilenisum, cate vida longo, cate vida longo. E Chico naquele fa problema exagide. E Chico naquele fa problema exagide. Non tu dashi sabalue, flogo só, non tu dashi sabalue, flogo só, non tu dashi sabalue,
Flogosa, flogosa, non tu dashi sabalui, flogosa, flogosa. Maravilha. Aleluia. Eita, Agora é entender, né? O que o louvor quer dizer. Tenta explicar. Tenta você. explicar um pouco. Pois é, louvor fala sobre Deus me enviou o seu filho para morrer numa cruz para nos salvar. Oh, glória, que Desce maravilha. Que é desu mandamina sum de moleni clusu pebislavano. Não cuqueleni sum. Nós que acreditamos no Senhor teremos a vida longa ou a vida eterna. Amém? Maravilha. É Glória a o que Deus. diz o Amém. conteúdo Maravilha. E Ishkunakelefa quer dizer aqueles que não acreditarem no Senhor, Ishkunakelefa. Aham. Ishkunakelefa, problema sajde. É, o problema é dele, ele é que sabe. Ele que decide. Ele é que você decide. que decide. Isso. Livre-arbítrio. Isso. É isso. Quer ou não. Quer ou não. Oh, A glória. escolha. É a escolha A dele. escolha. É verdade. É isso que nós vinha falando, né? O missionário, ele faz a obra. Ele faz a obra. O ID, ele vai. Agora cabe agora a pessoa Pessoa aceitar, receber. Quem receber com ouve que alegria. decide, É né? verdade. Uma decisão parte de você que nos ouve, né? Amém. Se você quer ou não, né? Então Jesus te chama, ele te ouve, ele te vê e ele te chama todos os dias. Amém. E esse casal abençoado vieram aqui só para cantar para vocês. Esse louvor é chamando você. De verdade. Venha porque Jesus já fez a obra. A maior missão o nosso Senhor Deus fez. Ele deu o seu unigênito, Filho amado, para morrer no meu e no seu lugar. Então, decida nesta tarde, neste dia, se você quer ou não, né? Então, Deus quer muito você, mas você precisa querer Deus. É É verdade. verdade, Amém? pastor. Amém. Ficam com Deus, que Deus os abençoe muito, tá? E Deus multiplique bênçãos nos seus lares. Todo sábado, a partir das 5 horas da tarde, o nosso podcast Tete a Tete com Deus. Tete a Tete, palavra francesa, face a face, tá bom? Nós vamos estar aqui com o próximo convidado, vamos agendar um novo convidado para estar conosco e vocês já vão assistindo aí a história do nosso irmão Eduardo, africano, nossa irmã Áurea, africana, que estão aí no Brasil servindo a Deus na DESC, tá certo? E vamos trazer os filhos da nossa irmã Áurea. Eu creio na tua ajuda, tá bom? Em nome de Jesus. Vai ter aí a maneira de nos fazer contato, nos rodapé vai estar aí os contatos e vocês façam contatos com ele. Aí você já faz contato com eles, convida ela para a ministração, já ajuda ela a trazer os filhos, tá bom? Deus abençoe, queridos. Se Deus é por nós, somos mais que vencedores. Amém. Assembleia de Deus, Ministério Santa Catarina, toda glória ao Cordeiro que ressuscitou. Dê voz e imagem à sua marca. Quer transformar suas ideias em conteúdos impactantes e profissionais? A agência Conecta Media Group é especialista em criação de conteúdo como produção completa de podcasts, do roteiro à edição e cortes para vídeos criativos, gravação e produção de vídeos comerciais e institucionais, gravação de videoclipe e produção de vídeos para mentorias e cursos online, consultoria, autor em formação para estruturação de livro físico e e-book, gerenciamento de redes sociais e tráfego pago, seja para divulgar sua empresa, contar sua história ou impulsionar seu negócio nas redes, nós cuidamos de tudo para você aparecer do jeito certo. Entre em contato no link abaixo com a Conecta Media Group e dê um upgrade no seu conteúdo, porque sua mensagem merece ser conectada com seu público, com o engajamento certo.